Um minutinho. Preparando. Pode começar, já está ao vivo. Bom, boa noite a todas e todos. É com enorme satisfação que temos aqui mais essa edição do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. A presença de João Paulo Charlot, jornalista, escritor e analista político, autor dos livros Regras da Guerra e Ser Estrangeiro, Migração, Asilo e Refúgio ao longo da História, ambos publicados por editoras do Grupo Companhia das Letras. Ele escreve sobre política internacional e política externa brasileira, com ênfase em aspectos de direito internacional humanitário no UOL e na Carta Capital. Colabora com Folha, Estadão, Revista 451 e outras publicações brasileiras. Então, é com grande alegria que a gente tem o João Paulo Charlot hoje para falar sobre as regras da guerra aqui no fórum. E imediatamente eu passo a palavra para o João Paulo Charlot, agradecendo em nome de todos os organizadores, Paulo Borba Casella, Arlene Clemente e Felipe Elamine. Muito obrigado. A palavra, o palco é seu, João Paulo. Obrigado, Arthur. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado, professor Paulo, Arthur, Alene, Felipe, enfim, todos os colegas envolvidos nas atividades da Faculdade de Direito. Eu fico contente de poder estender um pouco a conversa que o livro propõe e a conversa que eu estabeleço nas colunas e nos textos para esse ambiente, né? Então, queria primeiro agradecer o interesse de vocês, o convite e a abertura desse espaço para a gente conversar. Bom, naturalmente, primeiro esclarecer a partir de que lugar eu falo, né? Quer dizer, eu sou jornalista, né? Jornalista e algo que no qual eu vou me tornando paulatinamente, nunca sei se é o momento de poder dizer, jornalista e escritor. Então, essa é uma asserção jamais pretensiosa que acho que depende de gradações, mas é inegável que eu estou com o pé lá com esse segundo livro e é um pouco na condição de escritor também que eu venho falar. Mas ambas as condições, tanto como jornalista quanto como escritor ou analista político, me deixam aqui nesse ambiente apenas como um visitante, né? Então, eu me sinto na companhia de profissionais aqui que têm uma dedicação persistente no âmbito acadêmico ao tema do direito, um tema no qual eu sou meramente um curioso, né? Isso é muito frequente, muito comum na minha profissão como jornalista, que é essa de se meter, né? Onde não foi chamado, se meter em áreas do conhecimento e certos corredores do poder e certos subterrâneos da realidade, onde a gente nem sempre é convidado e, inclusive, nem sempre é bem-vindo, mas não é o caso aqui, evidentemente, estou aqui numa posição muito nobre a convite de vocês, mas digo isso em relação ao direito em si, né? Quer dizer, naturalmente é uma área técnica muito complexa, que exige absolutamente formação adequada e tudo isso, e que não é o meu caso, né? Então, eu foco nessa questão inicialmente porque ela me acompanha durante todo o meu trabalho e muito especialmente na confecção desse livro. Quer dizer, uma questão que eu me coloco desde o início, que é sobre a partir de qual lugar eu falo sobre esse assunto, né? Essa é uma questão que me acompanha ao longo de todo o meu trabalho como jornalista e me acompanhou especialmente na questão da redação desse livro, né? Eu costumo dizer para alguns amigos que são da área do direito internacional público que eu escrevi esse livro com várias pessoas sentadas sobre os meus ombros, em miniatura, olhando o tempo todo o que eu ia digitando, né? E que essas pessoas são justamente esses meus amigos, que eu sei que sabem muito mais do que eu sobre esse assunto e que teriam muitas observações a fazer a respeito de cada frase que eu colocava no papel, né? Então, essa questão ela foi muito presente para mim durante a produção desse livro. Tem sido ao longo da minha carreira, que é basicamente a questão de por que eu estou falando disso, ou por que eu deveria falar disso, à medida em que existem tantas outras pessoas próximas que conhecem mais sobre esses assuntos do que eu. A primeira vez que eu me deparei com essa questão, na verdade, foi quando eu fiz o meu primeiro livro, onde eu me propus a falar sobre migração, né? Asilo, refúgio, migrantes econômicos e tudo isso. Naturalmente, eu recorri ao longo do processo de produção desse livro a várias fontes documentais e pessoais que tinham informação muito mais abundante, tecnicamente muito mais competente que a minha sobre esse tema. E a mesma coisa se reproduziu agora nesse livro sobre direito internacional humanitário.
É óbvio que ao longo dos anos eu tive contato com pessoas que dedicaram muito mais anos e têm muito mais conhecimento sobre o tema do que eu. Mas por alguma razão era eu que estava ali conversando com a editora Zahar sobre fazer um livro pretensamente de circulação leiga, popular a respeito do assunto, né? E da mesma forma essa questão se repete agora, né? Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui, no sentido de por que eu aceito, sou convidado e venho participar de uma conversa com pessoas que fazem desse tema sua razão de existir profissional, né? Enquanto eu sou apenas um curioso no assunto. E a resposta é que eu tenho o atributo, ou deveria ter, né, esse atributo da capacidade de comunicar, né? Quer dizer, é muito evidente para mim, ao longo da minha carreira, que esse imenso conhecimento técnico, teórico, acadêmico sobre os temas nem sempre é acompanhado da devida capacidade de expressão, né? Então, todos esses amigos e essas fontes que eu cito aqui no começo dessa conversa, que detêm um conhecimento muito sólido a respeito do assunto, nem sempre têm essa capacidade de entrega. Seja porque não tem uma capacidade de expressão, seja porque não tem tempo para desenvolver isso, seja porque não tem interesse, seja porque não tem espaço, seja porque não faz disso uma prioridade dentro das suas atribuições, são pessoas que estão dedicadas a outros aspectos de uma carreira acadêmica, seja ela pelo que for. Mas o fato é que muito pouco desse conteúdo emerge para o público leigo, né? Então, como a gente costuma dizer muito frequentemente em jornalismo, muito pouco disso chega à minha mãe, né? Então, quando eu vou visitá-la, ela certamente está muito preocupada com assuntos da atualidade que tocam nessas questões, ela está acompanhando pela televisão a guerra no Irã, ou em Gaza, ou qualquer coisa do tipo. Mas elementos de conhecimento que eu tenho que poderiam auxiliar na leitura dos fatos não chegam a ela. O que chega a ela são coisas muito mais precárias. E os conhecimentos que eu julgo oportunos, eles estão muito circunscritos a certos círculos de especialistas que, por alguma razão, dentre as muitas que eu já mencionei, não chegam a transcender para o público normal, né, para as pessoas comuns. Então, é justamente nessa brecha que o jornalista acaba se inserindo, né? Então, é alguém que visita esses recônditos do conhecimento técnico e tem um vislumbre da quantidade de informação útil que pode haver entre os estudiosos dos assuntos e percebe a carência que pode haver para as pessoas ditas comuns, né? Para as pessoas pedestres, como se dizia antigamente, que estão interessados no tema, são impactados por essas realidades, têm uma forte carga emocional, né? Quando se informam sobre a guerra, tem um grande grau de indignação, desconforto psíquico, fazem desse assunto material de sua convivência social, familiar, seu protagonismo em redes sociais, né? Levam isso para a psicanálise, são pessoas que estão tocadas por essa realidade, mas cujo ferramental para lidar com essas informações às vezes é insuficiente. E é nessa nesga, nesse gap, nessa lacuna entre esses dois mundos que eu tento entrar um pouco como um vulgarizador do conhecimento, né? Então, esse é o local que eu encontrei para me colocar em relação a esses temas, né? Porque do contrário eu me sentiria muito esmagado pela minha incapacidade técnico-teórica acadêmica para lidar com a questão. Eu sou meramente um bacharel em jornalismo, me formei em Santos, não fiz nenhuma especialização, o mundo acadêmico nunca se abriu para mim, eu nunca toquei nessa porta com dedicação. A academia para mim permanece sendo um mistério e além disso, por diversas razões, eu tive uma vida precoce profissional que me dragou, né? Tanto no que diz respeito à sobrevivência financeira, quanto a ambição de ascender na carreira, né? E de seguir assumindo responsabilidades de maneira a nunca parar para fazer qualquer tipo de especialização acadêmica. Então, sou muito divorciado desse mundo e nos momentos em que eu faço trabalhos como esse, tem essa oportunidade de conexão, né? Agora, nesse processo de vulgarização, de simplificação do conhecimento, de difusão para um público leigo e tal, vem embutido uma série de riscos de deterioração da informação, né? De deterioração do rigor acadêmico, do rigor técnico, né? Esse é o risco para o jornalista, esse é o risco para o comunicador. Quer dizer, o quanto você consegue simplificar a linguagem, o quanto você consegue tornar acessível certos assuntos, sem comprometer o rigor acadêmico. E aí é uma frente na qual o meu trabalho, evidentemente, pode ser criticado, né? Quer dizer, ele profana certos aspectos técnicos em benefício de ter um maior alcance,
maior amplitude, né? Agora, eu tento calcular isso dentro da equação segundo a qual o risco vale a pena em nome de vulgarizar o conhecimento, chegar a umas pessoas, né? Então, eu vejo pessoas comuns lendo o livro e, de repente, se encantando com a história de um personagem como Henri Dunant, ou como o próprio Nobel, né? A história da Cruz Vermelha, o que quer que seja. E a partir dessa entrada um pouco romancesca, um pouco biográfica sobre personagens envolvidos na construção de capítulos do direito humanitário, as pessoas vão desfazendo esse novelo do que são as normas internacionais, inclusive aquelas que incidem no tema do curso de vocês, da conversa de vocês, que é a questão do genocídio ou dos crimes da mesma seara, né? Então, em lugar de fazer uma entrada técnico-científica sobre quais são os elementos que compõem o direito internacional humanitário, eu me propus a fazer uma entrada biográfica, né? No sentido de acompanhar certas passagens da vida de personagens que estiveram envolvidos na confecção desses ramos do direito, sabendo que a história não é feita de personagens individuais, de mártires, né? Não é uma psicologização dos personagens históricos, não chega a tanto, mas é um pouco jogar um pouco uma luz em pessoas de carne e osso para tirar a sensação de que todo esse direito é um pouco como derivação divina, né? Como ele brota do direito, o direito é um gerador por si só de certas normas e tal. Essa foi uma preocupação desde o início, eu acho importante mencionar, porque ela deve ser uma preocupação de todos nós que de alguma maneira comunicamos sobre isso, seja como jornalista, seja como acadêmico, né? É muito comum e tem sido mais frequente, na verdade, agora, que tanto no campo da direita quanto na esquerda se faça uma crítica a certos aspectos vamos chamar assim, da civilização, como se eles derivassem de uma certa cultura que é basicamente branca, europeia e colonialista, iluminista, paternalista do século XIX. Então, isso acontece muito em relação hoje em dia à democracia, né? Democracia burguesa, democracia liberal, como se fosse um certo repertório civilizacional nosso que estivesse sob questionamento, que fosse legítimo, que fosse um teatro farsesco, né? Então, tem essa crítica excessiva a esse aspecto esse aspecto não, essa crítica excessiva à democracia, como ela sendo uma coisa imposta de forma exógena, né, aos nossos valores e um sistema com o qual a gente lidaria de maneira tolerante, porque ele é menos pior que outros, mas com o qual a gente não tem um compromisso verdadeiro, né? E a mesma coisa em relação ao direito internacional, né? Quer dizer, então a ideia de que, olha, na verdade tudo isso é muito frívolo e muito colonial, com uma origem europeia, no século XIX, que tem muito pouco a ver com os valores, digamos assim, do restante do mundo, e mais particularmente talvez do sul global e coisas do tipo, né? Eu tenho ouvido muito essa ponderação, ela não vem exatamente dessa forma, né? Vem com outro léxico, mas basicamente é isso, né? Mais frequentemente vem como se é uma invenção dos americanos, dos países que têm assento no Conselho de Segurança, são justamente os países que fazem a guerra, aqueles que fizeram desde a guerra, tudo isso é uma grande encenação para tapear os otários, né? Ou, por exemplo, quando o Lula fala, são coisas feitas para punir bagres, né? Bagrinhos, construções desse tipo, um pouco caricaturizando o direito internacional, o sistema multilateral, como sendo um teatro de fantoches, uma coisa um pouco naif, né? E do lado mais conservador, da direita e extrema-direita, um pouco como se fosse uma grande covardia, né? Como se as pessoas que se dedicam ao direito, à diplomacia e à paz fossem medrosos ou covardes, ou uma falta de testosterona, né? Na visão do certo trumpismo, segundo o qual a verdadeira audácia está na violência, né? Então, que qualquer coisa que não seja a resolução dos problemas por meio da força e de forma intempestiva fosse um exercício frívolo e meio afeminado, digamos assim, no campo das relações internacionais. Estou colocando da forma mais clara possível, porque é dessa forma que o debate aparece, sobretudo em redes sociais, que se tornou um grande campo formador de opinião hoje em dia. Então, quando eu trato desse tema, e sobretudo quando eu fui escrever o livro, eu me dei conta de que não era suficiente falar das regras a partir do século XIX, de 1864, se você quiser, a partir da primeira Convenção de Genebra, dando de barato que essas normas estavam aí, sei lá por quê, e elas devem ser respeitadas, nem tampouco falar de Carta da ONU a partir de 45, 48, como se tudo isso fosse derivação da Segunda Guerra Mundial, como tal, porque rapidamente eu seria confrontado por esse tipo de colocação que tem sido muito comum. Eu me dei conta que era importante retroceder no tempo
de maneira a demonstrar que essas leis atuais que sofrem essas críticas, elas são meramente expressões mais contemporâneas de coisas mais antigas e mais profundas. E eu defendo a ideia de que essas coisas mais antigas e mais profundas estão arraigadas, antes de tudo, num certo sentido moral do ser humano, que acompanha o que eu tenho chamado vulgarmente de um chip originário nosso que acende, toca e acusa toda vez que comportamentos abjetos são cometidos. E que todos nós temos noção disso, a não ser os psicopatas ou sociopatas natos, que não percebem que certos comportamentos são intoleráveis, né? Então, que essas regras sobre as quais a gente fala, o direito da guerra, a lei da guerra, não seria mais do que uma mera expressão codificada, contemporânea, de coisas que são muito mais antigas, né? Originalmente, a minha ideia era estabelecer essa conversa reproduzindo o que eu tinha feito no jornal Folha de São Paulo durante a Guerra em Gaza, no começo, depois do 7 de outubro, no qual eu fui analisando na Folha alguns episódios que iam acontecendo, como ataques a hospitais, escolas, ataques a civis, eventos como esse, e eu ia fazendo artigos dizendo quais eram as provisões do direito humanitário a respeito desse assunto, de maneira a acrescentar um elemento jurídico num debate político que estava acontecendo. Na hora de fazer o livro, eu me dei conta disso. Quer dizer, se eu partir só de eventos contemporâneos, o leitor pode ter essa contestação de que essas regras são frívolas, recentes, neocoloniais, europeias e tal, e que correspondem a uma visão que a gente deve superar, né? Então, ao recuar no tempo, eu me senti mais bem calçado no sentido de poder demonstrar que diferentes tempos, diferentes culturas, diferentes localizações geográficas, diferentes idiomas e religiões têm o tronco comum em certas normativas, antes de mais nada, morais, que mais tarde foram derivar nessas regras. Então, que ao contrário do que o senso comum pode sugerir, essas regras não foram feitas por Henri Dunant numa Genebra branca e numa Europa colonialista pós-iluminista no século XIX. Não são regras feitas por impérios coloniais num tempo em que o restante do mundo não contava nada, né? Na verdade, esse período corresponde à codificação de normas que têm bases muito anteriores. Um pouco para efeito de entretenimento do leitor, eu chego a recuar até o Paleolítico, mas apenas para tentar responder a questão que as pessoas comuns têm sobre quando o homem começa a fazer guerra, né? Essa é uma curiosidade popular interessante. Quer dizer, quais são os primeiros registros de que a gente se associa para matar semelhantes, né? Então, começo partindo de descobertas arqueológicas sobre o que parecem ser vestígios de violência intergrupal no Paleolítico, na fronteira do Egito com o Sudão, para mostrar que ali, basicamente, o que a arqueologia diz na pesquisa forense, que homens e mulheres não eram poupados dos efeitos das hostilidades, né? Quer dizer, não é um vestígio que aponte para a existência de qualquer norma, né? Então, a gente parte de um mundo muito primitivo, no qual, se o enfrentamento se dava basicamente por acesso a meios de sobrevivência, como água e comida, crianças e mulheres eram bocas, né? Igualmente, e como tais, eram vistos como inimigos, né? Essa elaboração mais sofisticada da existência de certos limites morais vai vindo com a passagem do tempo. Então, eu vou, ao longo do livro, ao longo do meu trabalho, explorando alguns momentos na história nos quais começam a se fazer formulações a respeito de impor limites à violência. Um momento importante nessa trajetória é a questão da religião, né? Mais particularmente das três religiões monoteístas preponderantes, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, que, para surpresa de muitos, aparece não só como fatores de contenção na guerra, mas também como fatores de incentivo, a ponto de, nos capítulos, eu ter ousado me referir a Deus como um criminoso de guerra. À luz do direito contemporâneo, vários preceitos religiosos são claramente recomendações de crime de guerra, né? Notadamente a escravização sexual de mulheres, a ordem divina de não dar quartel, né? Atacar todos os moradores de um vilarejo, sem distinção de civis e combatentes, fazer cercos que matam de fome a população, basicamente o que a gente está vendo na acusação contra o Netanyahu na faixa de Gaza, enfim. É, Quer dizer, quem busca nas religiões um argumento para reforçar o cumprimento das normas, como se a ideia de solidariedade, empatia, perdão e amor fosse a única que as religiões têm a oferecer, acaba encontrando de forma supressiva um Deus que não é tão bom assim. Então a gente tem mensagens para todos os gostos nas religiões monoteístas,
E claro, não é um debate teológico de maneira alguma, mas é uma constatação apenas sobre o conteúdo literal de algumas passagens dos livros sagrados, né? No caso do catolicismo, do cristianismo, mais precisamente Deuteronômio, que compõe um dos 5 livros do Pentateuco da Torá, e do Alcorão, são essas as fontes, né? E da mesma maneira explora um pouco o Extremo Oriente, onde a ideia da violência não é tão rechaçada pelas divindades, né? Sim, mas essa características das divindades que são ao mesmo tempo, não é que boas e más, mas simplificando é isso, né? Quer dizer, divindades que às vezes têm emoções humanas que a gente considera negativas, né? Como a inveja, a vingança e tudo que as religiões monoteístas não atribuem a seus deuses, né? Mas ali também uma relação mais bem resolvida com a violência, né? Menos assombrada, de maneira que tem até a descoberta curiosa de que alguns textos hinduístas já se referiam de maneira, claro, muito alegórica e tal, a armamentos como a bomba atômica, né? E já proibindo, né? Quer dizer, armas que não fizessem distinção e que tivessem um dano extensivo e duradouro sendo proibidas por preceitos morais da época, né? Então, todo esse discurso que eu estou fazendo para dizer como foi importante recuar no tempo para combater essa ideia mal disseminada de que, na verdade, a Carta da ONU é uma coisa muito recente, baseada em invencionices dos vencedores da Segunda Guerra, que corresponderia a uma ordem liberal burguesa, colonialista, europeia, branca, né? Então, foi preciso fazer essa manobra para resgatar um pouco do estado dessa discussão ao longo da história, de maneira a demonstrar que, do meu ponto de vista, isso é algo intrínseco ao ser humano, né? Independentemente de sua religião, de sua origem, sua localização geográfica, né? Agora, claro, isso toma forma no século XIX nas normas que nós conhecemos hoje, que tem essa origem caritativa, cristã, europeia, suíça, né? Ah, essa coisa de Haia, direito de Haia, direito de Genebra. E que bom, né? Também, assim, qualquer pessoa que estuda outro campo qualquer da cultura, como a música ou a literatura, tem essa noção de que, por razões diversas, esse foi um centro irradiador de grande parte da cultura que formou a nossa maneira de pensar. Portanto, não há problema nenhum em constatar a importância que esse centro irradiador de valores teve nesse momento, muito embora de maneira contraditória, né? Porque a gente sabe que efeitos que consolidaram ideias como os direitos humanos e tal não eram nada universais em sua origem, de maneira que, na medida em que estavam restritos apenas ao universo da própria Europa, né? A gente sabe muito bem como a França escravizou o Haiti enquanto professava ideais muito elevados de respeito aos direitos humanos. E de toda forma, o fato é esse, né? Esse foi um centro irradiador das normas atuais, então eu mergulho muito profundamente nessa questão do século XIX. Mas abro parênteses interessantes que eu queria mencionar aqui, que foram descobertas feitas ao longo do processo de confecção do livro. Por exemplo, quando eu fui tratar da questão dos prisioneiros de guerra, eu estava certo de que a Terceira Convenção de Genebra era uma grande novidade, uma grande revolução no que diz respeito ao tratamento devido a combatentes capturados. Primeiro, eu aprendi, porque tinha uma real ignorância sobre um fato que já é amplamente conhecido, que o Código Lieberman foi um pioneiro nisso, na verdade. A Guerra Civil Americana já tinha preceitos sobre tratamento de prisioneiros nos Estados Unidos, antes da Terceira Convenção de Genebra, mas em seguida fiz duas outras descobertas, ou que foram descobertas pelo menos para mim, e que tenho visto que são fatos ignorados por muita gente também, que o Brasil teve um certo pioneirismo nisso, com dois personagens, o Barão de Uruguaiana e o Marechal Deodoro, quem diria, na Guerra do Paraguai, um conflito pelo qual o Brasil é conhecido por amplas violações, mas que também tem exemplos de confecção de normas humanitárias muito importantes, né? Elas, evidentemente, não irradiaram no mundo como a Convenção de Genebra, de, de 29, né, de prisioneiros, não tiveram esse alcance, não eram universais, mas tinham em sua essência muito do que a Terceira Convenção de Genebra veio estabelecer, né? Então, são documentos históricos que eu tive acesso através de um colega juiz do Tribunal Militar, que mostravam ordens do dia e outros documentos militares na Guerra do Paraguai, com normativas sobre o tratamento que devia ser dispensado a prisioneiros paraguaios durante a Guerra de 1864, né? E da mesma forma com o Barão
de Uruguaiana. Então, interessante também ainda nesse eixo que eu dizia de que são normas europeias e colonialistas e tal, ver como nem tanto, né? Quer dizer, em lugares tão improváveis quanto o Brasil, você também tem um desenvolvimento relativamente autóctone de certas percepções a respeito do comportamento humanitário num contexto como esse da Guerra do Paraguai, né? Tento inserir, então, o Brasil um pouco nessa questão, tanto em relação à Guerra do Paraguai, quanto a atuação, por exemplo, de Rui Barbosa nas conferências da Paz de Haia, né? E aqui problematizando um pouco o papel dele, que eu pressupunha ser absolutamente de um herói, né? A Águia de Haia. E é muito interessante que, muito embora ele tenha tido um papel positivo no sentido de brigar por espaço para os países, digamos assim, periféricos, né? Essa foi a sua grande contribuição, né? Exportar para o campo das relações interestatais um princípio da cidadania individual, né? Que é cada homem tem um valor por si mesmo e todos têm o mesmo peso, o mesmo voto, né? Ele tentou exportar esses princípios do liberalismo para a relação entre os estados, né? E fez isso de forma muito rebelde no contexto da Conferência de Haia. Por outro lado, ele fez atrasar, em certo sentido, a adoção de certos mecanismos de arbitragem internacional que um setor da sociedade europeia ligado aos pacifistas, principalmente os pioneiros do Prêmio Nobel da Paz, o próprio Nobel, Berta von Suttner e outros personagens, vinham pressionando pela construção de tribunais de arbitragem que substituíssem a guerra, né? Na imaginação desses pioneiros do pacifismo europeu, tribunais de arbitragem substituiriam a guerra como instância na qual os estados poderiam dirimir suas questões, né? Uh, Houve um grande debate sobre quão equânime seria a representação dos diversos países nesses tribunais, né? Cada um puxando a brasa para sua sardinha. E nesse sentido, o Rui Barbosa foi um dificultador do avanço dessas discussões sobre os tribunais, na medida em que queria uma participação mais igualitária de países periféricos, né? Então, insiro alguns personagens, como o Barão do Uruguaiana, Marechal Deodoro, Rui Barbosa, um pouco na construção desse ramo do direito internacional humanitário, e faço todas essas elucubrações teóricas históricas, intercalando com experiências pessoais, né? Aqui entra um pouco mais a questão do jornalista, porque eu acompanhei pelo menos duas situações de violência que eu menciono no livro, acompanhei algumas outras, mas que não vêm ao caso, mas no livro eu cito duas, né? Uma no Haiti em 2010 e uma em Israel em 2024. Israel, Líbano, Gaza. É, eu começo falando do Haiti pela semelhança que a situação tem com o Brasil, né? Do ponto de vista do direito internacional humanitário, essa localização do Haiti como um ambiente que alguns chamam de zona cinzenta, no qual você tem a intersecção de uma situação dramática de violência armada de perfil criminal, né? Com a situação de conflito armado interno, né? Quer dizer, situações limítrofes de aplicação do direito internacional humanitário. E essa eterna discussão sobre se é capítulo 7, se é capítulo 6 da Carta da ONU, se é uma situação de conflito, se é uma situação de violência urbana, que de alguma maneira é uma discussão que se replica o tempo todo no Rio de Janeiro, né? Acho sintomático que tenha sido uma operação na qual o Brasil teve uma participação muito grande. Eu pondero no livro que esse foi um laboratório muito grande para a questão do GLO, das operações de garantia da lei e da ordem, que seriam depois exaustivamente usadas no governo Temer e que ainda continuam sendo usadas, nas quais as Forças Armadas passam a atuar dentro do país com poder de polícia, né, fazendo operações de perfil bélico, né, do ponto de vista de calibre de armamento, de tipo de operação, de táticas empregadas, e a polícia fazendo um caminho inverso, né, assumindo prerrogativas que são mais próprias das Forças Armadas e também se comportando como se na guerra tivesse. Acho que o exemplo mais recente é essa operação no Rio de Janeiro com 122 mortos, no qual a polícia fez uma emboscada de perfil militar e matou as pessoas como se num conflito armado estivesse, né? Então, o Haiti é um ponto de partida dessa narrativa jornalística porque ela é um pouco uma rotatória onde todos esses elementos se encontram, né? E alguns personagens também com quem eu cruzei, então o general Heleno, que está preso em casa, o general Rego Barros, que chegou a ser porta-voz do presidente Bolsonaro, e eu falo um pouco desses personagens ali quando estavam no Haiti, em ascensão nessa carreira, que de forma irônica se dá no governo Lula, né?
todo esse empoderamento do GLO, das operações, do emprego de Forças Armadas no ambiente interno, o empoderamento desses generais e tal, acontece muito no contexto do governo Lula, o que jornalisticamente, politicamente, é um fato interessante para o leitor e tal, embora não seja central para a discussão de direito humanitário. E o outro episódio que eu relato é esse de Israel em 2024, né? Muito particularmente uma entrevista que eu faço com um especialista jurídico das Forças Armadas israelenses, que tinha um papel fundamental, que tem ainda, deve estar lá trabalhando, que era de fazer análise das ações militares de Israel na faixa de Gaza à luz do direito humanitário. Então, ele é um especialista jurídico, é um oficial das Forças Armadas, e ele trabalha numa mesa, num desk, que emite pareceres a respeito de operações. Então, como eu digo em termos mais simples no livro, é a pessoa que decide sobre a vida e a morte na face de Gaza, autorizando bombardeios e outras ações que estavam derivando na morte de, na época, 30 mil pessoas no território palestino ocupado. E o interessante disso, quer dizer, claro, na imprensa eu não falo disso, né? Não falo tecnicamente sobre direito humanitário, eu falo de forma passageira, mas no livro, como eu entendo que é o lugar onde a gente pode ter uma conversa mais madura, mais atenta, mais detalhada, mais pormenorizada, eu coloco ali uma conversa teórica com ele, né, sobre direito humanitário. Quer dizer, finalmente é um tete-a-tete, é uma confrontação com um personagem diretamente envolvido nas violações e na acusação que está sendo feita na Corte Internacional de Justiça sobre genocídio. Quer dizer, como é essa conversa, finalmente, num cara a cara com um personagem que está envolvido em primeira pessoa nessas operações, né? Quer dizer, como ele vê o direito humanitário, como ele interpreta as ações que estão sendo feitas, como ele refuta, responde às acusações que são colocadas. E é muito interessante olhar de dentro como que esse personagem particularmente lida com essas questões, né? Eu, como jornalista, acho muito interessante essas oportunidades de conversa com os personagens que estão envolvidos na linha de frente dos assuntos. Durante muito tempo, a gente trabalha atribuindo pensamentos e vozes a essas pessoas, né? Tanto assim que a gente se refere a Israel, por exemplo. Israel não é uma pessoa, né? Mas a gente escreve, Israel fez isso, Israel pensa aquilo. Esse é um nível muito superficial, né? De relação com a informação. Agora, quando você encontra a pessoa, é um nível mais profundo, né? E é preciso se despir moralmente, em algum sentido, para poder ter essas conversas, né? Quer dizer, se as pessoas têm um rechaço absoluto já de cara por essas trocas, a pessoa não consegue ler essa entrevista, não consegue participar dessa conversa. De maneira que, por exemplo, quando eu tive num debate na- no Museu Judaico a respeito da guerra em Gaza, eu fiz esse comentário de que se Hitler me convidasse para dar uma entrevista, eu iria correndo, porque eu me interesso por saber o que ele pensa sobre o Holocausto, né? Eu não estou comparando o militar com Hitler, não é isso, mas quero dizer isso, quer dizer, fontes primárias envolvidas nas situações são de grande interesse para o jornalismo e deveriam ser para o leitor também, independentemente do juízo moral que se possa fazer sobre o comportamento dessas pessoas e sobre as sentenças judiciais que possam sair a respeito dos atos cometidos por elas, né? Então, eu acho esse um ponto alto do livro. Essa visita a Israel teve como ambição principal realizar essa conversa com ele, fazer essa entrevista que ocupa um capítulo do livro, onde a gente conversa principalmente sobre o princípio da proporcionalidade nas ações militares, né? Quer dizer, para quem conhece direito humanitário, imagino que seja o caso aqui, todo mundo é da Faculdade de Direito, é uma oportunidade de discutir cara a cara com um profissional empenhado nas operações militares, como ele vê a questão da proporcionalidade, entendida no DH como aquela equalização sinistra entre efeitos colaterais e o alcance de objetivos militares legítimos, né? E um subproduto dessa discussão é um pouco a própria circunstância da minha ida a Israel, que se deu através de um convite feito por uma organização sionista, né? Eu fui através de um convite feito pelo Stand With Us e, e coloco isso no livro também, né? Quer dizer, os questionamentos que podem advir desse tipo de colaboração jornalística, né? Os questionamentos legítimos que o leitor pode ter a respeito de quão ético é o resultado desse trabalho, né? Quando ele vai, quando ele é feito nessas circunstâncias, né?
que eu acho um debate importante do ponto de vista da ética jornalística, né? As pessoas se preocupam um pouco menos com isso, mas a propósito, a minha visita no Haiti também foi feita a convite do Ministério da Defesa, que era um ente tão envolvido na situação haitiana quanto o Stand With Us é envolvido em Israel. E da mesma forma isso continua acontecendo, né? Tem dois colegas que recentemente estiveram no Irã, a convite do governo iraniano, o Caco Barcelos e a Patrícia Campos Mello. Então, isso é uma situação muito frequente no jornalismo, né? É, e eu trago no livro um pouco porque também ela incide nessa apreciação a respeito do resultado do trabalho, da qualidade do trabalho que a gente faz como repórter. E para concluir, eu tento jogar alguma luz a respeito do futuro, né? Então, alguma reflexão, sobretudo a respeito dos drones, né? Que estão muito na moda do debate atual. Em que medida máquinas com alto grau de autonomia, em grau menor esses drones são operados por joystick, mas em grau maior certas tecnologias começam a surgir na qual as máquinas operam com elevado grau de autonomia, né? No que diz respeito à navegação, seleção de alvos, às vezes baseado em algoritmos, inteligência artificial e, finalmente, o engajamento com poder de fogo e decisão sobre momentos críticos da operação militar, como quem matar, né? Então, o que o direito internacional teria a dizer sobre essas máquinas, basicamente eu bifurco a questão em duas, né? Explico que existem armas que são proibidas em si mesmas, né? Como armas atômicas, ou armas cegantes a laser, armas químicas, essa coisa toda. E tem armas que são permitidas, mas cujo uso pode ser ilegal, né? Caso, por exemplo, do fuzil ou da pistola, que não é proibido em si mesmo, mas um uso ilegal, como matar civis, é proibido. E essas novas tecnologias estão um pouco na bifurcação desses dois elementos, né? E trago, inclusive, um aspecto provocador, que é a teoria de certas pessoas, de que, inclusive, essas máquinas trazem a possibilidade de que elas sejam mais respeitadoras do direito internacional humanitário do que os homens, né? Que é um argumento interessante também, que deve ser refutado no próprio debate, né? Não por uma posição principista, porque, do ponto de vista dos grandes tecnólogos aí, essas armas cumprem ordens muito estritas, né? Portanto, se você insere na programação que pessoas de uma determinada estatura, determinada massa corporal, determinado timbre de voz, enfim, crianças, por exemplo, não podem ser alvejadas, a máquina não vai se desviar desse comportamento. Então, existe uma corrente de pensadores que diz que elas engendram, inclusive, possibilidades mais estritas de respeito ao direito humanitário. É óbvio que eu não tenho nenhuma conclusão a respeito. O que eu digo é que elas diluem a responsabilização, né? Quer dizer, uma das questões é quem é o responsável por uma máquina que comete um crime de guerra, né? Se é quem decidiu empregar, se é quem operou, se é quem programou, se é quem concebeu, se é quem fabricou. Como é que você faz um rastreamento na cadeia de comando, inclusive em situações nas quais não há testemunha, né? Se você pega um caso clássico como o massacre de My Lai no Vietnã, os colegas lá americanos que massacraram o vilarejo foram denunciados por seus próprios colegas, né? Por outro lado, se você tem máquinas operando de maneira autônoma no terreno, sem testemunha, realmente você pode ter um exército de robôs funcionando no interior de qualquer lugar sem que ninguém saiba o que está acontecendo, né? Então eu deixo um pouco essa discussão aberta, faço questão de trazer todos os argumentos para problematizar essa questão das novas tecnologias. E com isso percorro no livro um arco histórico, né? Então você vê que a gente parte do Paleolítico, termina com projeções do futuro sobre inteligência artificial, tentando alinhavar essas questões relativas à violência humana, né? Que eu não rechaço de cara, quer dizer, eu também tenho uma posição moral um pouco provocativa, né? No sentido de que a capacidade do exercício da violência é inerente ao ser humano, né? Pode ser até desejável, né? No sentido da autopreservação em situações extremas, mas precisa ser regulado e regulamentado, né? Portanto, esse exercício de alinhavar a questão do instinto, a questão das circunstâncias práticas e reais em terreno, com essa atividade talvez um pouco idealista de limitar, né? De mitigar os efeitos da guerra, que é o que acontece por meio desse ramo tão insuficiente e criticado, que é o direito internacional humanitário. Isso que eu posso contar um pouco sobre o trabalho que eu venho fazendo, as reflexões que eu tenho apresentado, e acho que se for bom para vocês, talvez com 40 minutos de conversa a gente possa abrir um pouquinho, não sei se vocês têm questões, outras pessoas, para diversificar um pouquinho a voz aí, ninguém pegar no sono. Obrigado, João Paulo Chelou, pelas considerações. Uma ótima apresentação de todo o raciocínio e reflexão.
em torno do seu texto, do seu livro. Tem alguns comentários, mas comentários, perguntas, conversas, não são comentários, dúvidas, né? Assim, mas antes disso, temos duas perguntas que foram formuladas por alunos que acompanham nossas atividades. São duas perguntas, e aí eu não sei se você prefere que eu fale uma, depois, as duas de uma vez, ou você. Acho que pode ser uma de cada vez, que aí eu lembro melhor qual é a pergunta, quem é a pessoa, pode ser? Ok, eu vou. Então, a primeira é Beatriz Nishida. Eu vou ler, depois qualquer coisa eu copio aqui no chat, mas a cobertura jornalística de conflitos ajuda a conter abusos ou, em alguns casos, acaba também servindo como instrumento de propaganda de guerra? Essa é a primeira pergunta dela, são duas. Vou repetir. A cobertura jornalística de conflitos ajuda a conter abusos ou, em alguns casos, acaba também servindo como instrumento de propaganda de guerra? Vou copiar aqui no Uhum. chat. Tá bom. Não, vou responder. Olha, eu não entendi o nome Ah, da pessoa, é Nishida, não? é Beatriz Nishida. Tá, Nishida, então. Tudo, os dois, né? A resposta é essa, porque você tanto pode ter uma atividade comunicacional, vamos deixar o jornalismo de lado, né? Porque hoje em dia já o jornalismo é só um pequeno pedaço da comunicação, né? Que a gente tem de influências, blogueiros, comunicação institucional, governamental, ou seja, esse ecossistema ele se tornou tão diverso, né? Que o jornalista virou quase um detalhe nessa paisagem. Mas a comunicação, de forma geral, ela pode ter esses dois papéis, né? Ela pode ser um elemento de elucidação e contenção de consciência, mas pode ser também um fator de incitação. Acho que o caso mais conhecido entre os especialistas é o de Ruanda, né? Onde você teve condenação de uma rádio que estava envolvida no genocídio, né, de Ruanda. Então, um meio de comunicação que se dedica a fomentar o massacre, né? A incentivar as pessoas que matem os seus semelhantes e tal, e nesse caso é um caso exemplar de responsabilização, né? É, então você pode ter um meio de comunicação como incitador de crimes de guerra, é evidente, então não faltam exemplos, né? E você pode ter como um fator de contenção, no sentido de que ele traz reflexões que fazem as pessoas colocar a mão na cabeça. Acho que o principal fator de contenção é a humanização. A humanização do ser humano, né? Porque parece uma contradição em termos, mas essa é a principal característica do conflito, né? A desumanização do alvo, né? Você só consegue exterminar uma pessoa que esteja desumanizada, né? Então ela recebe nomes, né? Lá no caso de Ruanda era baratas, né? Os inimigos eram chamados de baratas. Mas pode ter diversos nomes, né? Pode ser os palestinos, pode ser os judeus, né? Pode ser o que você quiser. Mas você constrói um certo léxico, um linguajar, um discurso de desumanização extrema, né? Então eles são monstros, eles não são humanos, eles não têm emoções. Essa generalização, né? Lançar aqui já uma provocação para a gente entrar abertamente no tema. Isso acontece de várias formas no conflito, nos conflitos em curso, mas o exemplo da semana, desses dias, é um pouco o discurso dos membros da flotilha em relação a Israel. Não tenho a menor dúvida que Israel comete crime de genocídio e vários crimes de guerra em Gaza. Mas quando vem esse discurso de que eles, os israelenses, não têm coração, são desumanos, são animais e tal, esse é o lance, assim, né? Esse é o discurso generalista de que ninguém do lado de lá vale a pena, são monstros, eles têm que ser eliminados, né? Da mesma forma como do lado contrário também acontece isso em relação aos árabes, né? Como você vai a Israel, fala, nós estamos cercados pelos árabes, né? Pelos muçulmanos, enfim, faz essas abstrações coletivas, segundo a qual o lado oposto é totalmente desumano. Então, eu acho que a gente que trabalha com comunicação tem que estar muito atento a isso, e essa atenção tem um preço muito alto, né? Por exemplo, isso que eu falei agora tem um preço muito alto para mim. Então, problematizar certos discursos tem um custo muito, muito alto. Mas eu acredito que esse é o papel do jornalismo, particularmente, é sempre exercer esse papel inconveniente de dizer, olha, isso aqui já não deu certo na história, cuidado com isso aqui. Isso aqui tem um exemplo complicado lá de cá, olha, lembrem dessa sentença, lembrem desse episódio, né? Da mesma maneira, eu falei, por exemplo, quando morreu recentemente uma jornalista no Líbano, né, libanesa, que não era uma jornalista isenta. Era uma jornalista que fazia propaganda para o Hezbollah. E não tem problema eu escrever. Isso não torna ela alvo. Isso é um crime de guerra, né? Então, assim, é preciso.
a correnteza vem muito forte numa certa direção, e eu acho que nós do jornalismo temos essa obrigação de falar, olha, tem um asterisco aqui, entendeu? Porque o senso comum vai muitas vezes nessa direção, né? Quer dizer, não, mas ela não era jornalista, ela fazia propaganda, ela simpatizava com um dos lados e tal, e aí preciso ir lá dizer, olha, não, espera um pouquinho, jornalistas são civis, está aqui, protocolo 2, artigo 79, civis não são alvos de maneira alguma, meios de comunicação não são alvos de maneira alguma. É, cheguei a escrever na Folha, uma pessoa correndo com a bandeira do Hamas na faixa de Gaza não é um alvo. Alvos são combatentes, né? Civis não são alvos. A pessoa pode até ser detida porque no ordenamento jurídico israelense a colaboração com um grupo terrorista é um crime, pode, né? Pode ser um detido de segurança, não sei o que e tal. Não é alvo, não é combatente, né? Então, o jornalismo tem essa capacidade de ficar enchendo o saco das pessoas para dizer, olha, peraí, olha isso aqui, olha, tem isso porém, né? A minha visão, né? Certamente eu tenho muitos colegas que acham que tudo isso é uma grande loja de cosméticos para não defender as causas realmente válidas que são reticências, né? Aí as pessoas põem o que elas quiserem, o bolivarianismo, a causa palestina, o sionismo, né? Eu trato, vou dizer uma coisa muito impactante aqui talvez, mas realmente é como funciona. Eu trato como país A, país B, candidato A, candidato B, partido A, partido B. Para mim, eu tô com 47 anos, eu tenho uns 30 anos fazendo isso, e vão mudando os personagens, né? Os países sobre os quais a gente escreve, os presidentes e tal. E ou você lida com isso como de uma forma um pouco esquemática, quer dizer, o que que diz o DH, o que que está acontecendo, qual foi o fato, descreve, emite uma opinião, ou você está perdido, né? Porque se você for aderir a pautas políticas antes de ter um compromisso com os fatos, com o jornalismo, que é o que está acontecendo, né? Na verdade, hoje em dia é mais assim. Para mim, você está perdido eticamente. Então, eu ainda sou um tipo um pouco esquisito, talvez um pouco demodé, que faz isso, sabe? Eu entendo as críticas que eu recebo. Para muita gente, eu estou me prestando de maneira um pouco cínica a fazer um jogo, seja lá, daí as pessoas dizem o que elas querem, um jogo do sionismo, do petismo, do bolsonarismo, do que quer que seja. Mas eu tento manter essa postura, sabe? O que que dizem os fatos aqui? O que que... Vou dar um exemplo tolo, Nishida. Ontem eu fiz uma coluna no UOL sobre a questão da Bolívia, né? Não é um conflito armado, tem a ver com o nosso tema, não é genocídio nem nada. Mas você vê, né? O Lula prestou solidariedade a um presidente de direita na Bolívia, dizendo que a institucionalidade e a democracia tem que ser preservada. Dizendo, entre linhas, que ela está sendo ameaçada pela esquerda boliviana, que quer tirar o cara do poder com 6 meses de mandato. É isso. Então, fiz uma coluna dizendo: o Lula está certo. Quer dizer, um cara que se acredita ameaçado por tentativas de golpe no Brasil, ele não pode fazer outra coisa que ser fiador da democracia onde ela esteja ameaçada. Porque ele vai necessitar disso em período eleitoral, porque ele sabe que vem por aí, né? Aí, claro, você ganha 15 mil seguidores que gostam do Lula porque o título da matéria é Lula está certo. Aí, no dia seguinte, você diz que o Lula está errado por alguma outra coisa, as pessoas querem te pegar de pau na rua. É um pouco assim que funciona. Então, a cobertura de conflito e opinião sobre o direito da guerra se dá muito nesse campo, né? Mas, assim, como eu dizia no começo, o jornalismo é só uma pequena fração do campo comunicacional, né? E a gente tem hoje setores comunicacionais que são muito mais ligados às causas do que aos fatos, e aí eu vejo o risco de eles serem mais fomentadores de violência do que, né, do que fazer a contenção, né, dessas situações, né? São menos promotores de reflexões verdadeiras e mais instigadores de slogans e coisas assim, que não é muito a minha praia, sinceramente. Obrigado, João Paulo. Tem a segunda pergunta da Beatriz Nishida, que é: como a opinião pública internacional influencia a forma como os estados conduzem ou justificam suas guerras? Então, mais uma vez, como a opinião pública internacional influencia a forma como os estados conduzem ou justificam suas guerras? Então, tem duas questões interessantes sobre isso. A primeira, eu menciono no livro, que da primeira para a segunda convenção de Haia, a novidade é a participação da sociedade civil, né? Então, num curto espaço de tempo, entre 1899 e 1907, você começa a ter cobertura jornalística da Conferência de Haia. Olha que interessante. E essas conferências que antes eram muito fechadas para membros de governos, começam a ter participação da sociedade civil.
o que hoje em dia seriam ONGs, né? Então, militantes do Escritório para a Paz de Berna, outras organizações muito ligadas a sufragistas, movimento anti-escravagistas, causas muito progressistas no seu tempo, que lidavam também com a questão da paz e começam a acompanhar a conferência. Então, isso se reflete, por exemplo, na cobertura dos jornais. Então, esses ambientes passam a ser novelizados, né? Os jornais passam a acompanhar os dramas humanos envolvidos ali, né? As negociações, as posições dos negociadores, quem é que estava, quem é que fez. Essa é uma penetração da imprensa e, em consequência, da sociedade civil e da opinião pública nesse âmbito de decisão dos estados. Então, acho que aí tem uma gênese do que você menciona, que é o papel da opinião pública no comportamento dos estados. Agora, já numa leitura mais contemporânea, acho que na coluna da semana passada no UOL, eu falava sobre Israel, né? Quer dizer, eu dizia, Israel está montando uma equação estranha, na qual o país acumula uma série de vitórias táticas contra os seus inimigos na região, notadamente o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no sul do Líbano, o Irã, mas que no final o resultado dessa equação é uma gigantesca derrota estratégica, né? Quer dizer, a causa sionista nunca teve tão contestada. E mesmo aliados tradicionais, falando da Alemanha, da França, Reino Unido, na Europa, adotaram posturas muito, não só muito críticas, mas muito castigadoras de Israel recentemente, com certas restrições de transação econômica com Israel por conta do comportamento do país, dos crimes que comete, né? Então, isso é fruto da opinião pública, né? Quer dizer, se você tem um líder de um país pressionado por seu eleitorado, portanto pressionado pela opinião pública, o comportamento dele em relação ao conflito pode ser modulado por essa pressão. Um exemplo ainda mais eloquente é o do Trump, né? Acho que muito da pressa dele por encontrar uma saída para a guerra no Irã se deve ao fato de que ele tem eleição em novembro e de que ele nunca teve tão mal nas pesquisas. Então, esse é um exemplo de pressão da opinião pública sobre o comportamento dos estados, né? Estados são abstrações, né? Os sujeitos mesmo são pessoas com carreira política, interesse econômico, financiadores por trás, né? E essas pessoas são suscetíveis à pressão da opinião pública. Então, acho que a gente está tendo exemplos muito eloquentes atualmente de comportamentos de estados, né? Ou dos seus governantes moldados por pressão da opinião pública, assim. Obrigado, João Paulo Strello. Mais uma pergunta, Narla Barbosa. Eu gostaria de saber a respeito, do julgamento sobre matar alvos à distância que não estão em combate. Gostaria de saber a respeito do julgamento sobre matar alvos à distância que não estão em combate. Eu vi um vídeo em que um soldado israelense atacando ao vivo, televisionado, via drone, um alvo supostamente um soldado palestino que estava em deslocamento. Não havia ameaça ou enfrentamento. Alvos que não apresentam ameaça podem ser equiparados às regras que não valem na guerra? Acho que basicamente a questão tem a ver Uhum. com entender desse julgamento sobre quem decide atacar ou não o alvo à distância. Então, então eu vi um vídeo que um Uhum. soldado israelense atacando o vivo televisionado, veio drone, um alvo supostamente um soldado palestino que estava em deslocamento. Não havia ameaça ou Ok, enfrentamento. É isso. tá bom. Bom, eu não conheço o caso, mas ela menciona um soldado matando o outro. Não tem crime nenhum. Quer dizer, um soldado matando o outro é legítimo na guerra, a pessoa não só não é criminosa, como é premiada. Eu digo no livro bastante isso. A pessoa ganha medalha, é promovida, sobe de patente porque matou. A morte entre combatentes é motivo de festa na guerra. Disso se trata a guerra. Então, o direito da guerra ele divide em duas grandes categorias: pessoas que participam da guerra, participam das hostilidades, e pessoas que não participam ou que deixaram de participar. As pessoas que participam, elas são alvos o tempo todo. Um combatente é alvo o tempo todo. Se ele estiver dormindo, ele é alvo. Na situação de guerra, de conflito armado, né? Então, não tem nenhuma disposição de direito que diga que quando um combatente está dormindo ou tomando água, ele não é alvo. Ele é alvo permanente. Um membro de uma força armada ou de um grupo armado organizado numa situação de conflito armado é alvo permanente. Portanto, se ele toma um tiro, não tem problema nenhum, do ponto de vista legal. Tem problema moral, tem problema de consciência, tem problema kármico, o que você quiser. Do ponto de vista do direito, não. E o grupo protegido é aquele dos que não participam ou deixaram de participar. Esses não são alvo. Quem não participa? Civis. Então, aí, entre os civis, você tem mulheres, crianças, idosos, né? Pessoas que não estão em uniforme, que não portam arma, mas essas pessoas nunca podem ser atacadas deliberadamente. E os que deixaram de participar? Quem é que deixou de participar? Combatentes rendidos, feridos, enfermos ou capturados.
Então, são combatentes que eram alvos legítimos, mas deixaram de ser porque se entregaram, porque se renderam, porque foram capturados, porque estão fora de combate por ferimento ou enfermidade, ou são náufragos. Essas são as categorias. Então, o combatente que você descreveu, ele é alvo permanente se ele está engajado na hostilidade, se ele pertence a um grupo armado organizado, se ele porta armas abertamente, se ele está engajado nas hostilidades. E ele só não seria, por exemplo, se ele estivesse sendo resgatado dentro de uma ambulância, se ele estivesse internado dentro de um hospital, se não tivesse em armas, se não tivesse engajado mais nas hostilidades. Então, a regra é muito cruel no conflito armado, por isso o conflito armado é um estado de exceção muito forte, né? Onde tem supressões de direitos, supressão do direito à vida, né? A regra muito claramente é essa: combatentes são alvo permanentemente no conflito. Por isso é importante a discussão sobre se há guerra no Brasil ou não. Eu participei na bancada do Roda Viva na semana passada, entrevistando o chefe do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e uma das perguntas que eu fiz foi sobre a situação no Rio, porque essa é a grande diferença. Quer dizer, eu sempre digo, se você diz que tem guerra no Rio, não só diz, como se você aplica o direito internacional humanitário, a polícia sobe um morro e pode matar os traficantes dormindo, vamos dizer, passeando com os filhos, sei lá eu. Isso é uma situação de guerra, permite isso. Situação de não guerra, não. Você tem que capturar as pessoas só são. Você só pode dirigir força letal contra elas se elas estão colocando alguém em risco iminente de vida naquele momento, se elas estão com a arma na mão disparando em alguém. É aí que a polícia pode disparar. Fora isso, o poder de polícia é poder de captura. Mas na guerra não é assim, percebe? Então, essa é uma das grandes diferenças entre situações de guerra e não guerra. Na guerra, combatentes que pertencem a forças armadas opostas ou grupos armados organizados que portam arma abertamente, estão engajados nas hostilidades, são alvo permanente o tempo todo. Então, essa imagem que você descreve, não vi, não conheço. Mas você menciona um soldado atirando no outro, em princípio, não é um crime de guerra de maneira alguma. Bom, obrigado, João Paulo Charlot. São as perguntas que a gente recebeu dos alunos que acompanham as atividades. Eu pergunto se os demais organizadores, a Arlene ou o Paulo, têm alguma consideração. O Felipe pediu desculpas, ele precisou entrar em sala de aula logo em seguida, então ele se ausentou para voltar à sala de aula. Então, nesse sentido, mas ele agradeceu a presença mais uma vez. Mas, sim, professora Arlene. Obrigada por me passar a palavra, Arthur. João Paulo, muito obrigada por sua palestra, por sua fala aqui no Fórum Permanente sobre Genocídios e Crimes contra a Humanidade. Realmente é um prazer tê-lo. Me admira muito, né, a sua capacidade realmente de esvaziar questões tão sensíveis, né, de morais e da moral que pode, às vezes, pode-se dizer, atrapalhar a comunicação, né, na medida em que pode aturvar compreensões, ao mesmo tempo em que ela faz parte, se quiser, também da própria elaboração da lei internacional, né, na medida em que você tem uma lei que quer, por exemplo, proteger civis em situações de guerra, né? Tem um teor moral forte nisso, né? A gente não pode ignorar que ela está presente, portanto. E aí fiquei bastante curiosa nesse seu relato sobre o encontro com o oficial encarregado de pareceres, né, do exército israelense. Se vocês conversaram, por exemplo, sobre. E aí é que está, porque na sua palestra toda está muito presente a ideia do futuro da lei internacional, na medida em que você resgatou todo um histórico interessantíssimo, tá? Então eu vou reduzir isso para esse encontro que você descreveu também muito interessante. Se nessa conversa vocês conversaram e se ele falou alguma coisa sobre a forma como Israel vem alterando as leis de guerra para permitir, por exemplo, que até dezenas, assim, eu não tenho número, não me dedico a estudar isso minuciosamente, mas um número muito grande de civis sejam mortos para matar um soldado. E a utilização de Israel realizou uma mudança na legislação de guerra sua para permitir que algo perto de, eu não sei se você teria esse número, se tiver nos diga, porque eu não quero me arriscar, mas é um número muito grande, né? Então aceita-se internamente, certamente esse oficial irá emitir um parecer dizendo que não houve problema na morte de dezenas e dezenas de civis, porque um militar foi
era o alvo. E aí entra ainda a inteligência artificial, porque o sistema, por exemplo, de inteligência chamado Where is Daddy? Né? Então, é um sistema que ele tem como objetivo, através da inteligência artificial, atacar residências onde um integrante do Hamas, né, quando ele entra em casa, ele se torna um alvo junto com a sua família. Então, o nome dado a esse sistema é Onde está o papai? Porque o sistema vai propositalmente atacar a casa de um combatente junto com a família, quer dizer, no momento em que ele ingressa à casa, no momento em que ele está entre civis, dentro, e o prédio inteiro, não só ele e a sua família, mas o prédio inteiro cheio de civis, para poder matar um integrante do Hamas, um combatente, né, seja lá o que for. Então, há uma alteração nas leis de guerra em curso. E é nesse sentido que também, sem julgamento moral, muitos vão falar na mudança e na degringolada e até na falência da lei internacional. Por um lado, porque a ONU e o sistema existente não consegue parar uma situação como essa, né, de genocídio. Por outro lado, porque a própria viabilização do genocídio está alterando uma série de códigos legais que podem chegar a um nível internacional, inclusive. A gente vê agora Trump almejando e atacando, né, os Estados Unidos atacando barcos num ataque sem qualquer comprovação de que são traficantes, e mesmo que fossem, precisam ser capturados e julgados, não podem ser, não pode haver um ataque, não podem ser alvos, né? Como que essas pessoas vão ser alvos? Isso não se justifica. Então, você enxerga, e a minha pergunta para você é, e as transformações das leis de guerra? Você é tão pessimista quanto tantas pessoas têm sido? Ou será que, com base na sua visão histórica, né, de um enraizamento muito cultural, forte, histórico, do lugar onde chegamos, de leis e normas de guerra, de direito humanitário internacional, será que você vislumbra uma possibilidade de que essas tentativas de alteração muito em detrimento da população civil, será que elas podem ser revertidas? Será que elas podem não ir adiante? E esse caso específico, né, em Israel, vocês conversaram sobre esse tipo de situação com essa pessoa que você entrevistou? É, Bom, teria outras coisas para perguntar, mas Sim, vamos. sim, Eu não, queria vamos fazer por um parte. comentário. Eu queria fazer um Aham. comentário, João Paulo. É simplesmente porque eu conversei muito com o Caco Barcelos antes dele ir para o Irã. Eu sei que ele não foi a convite do governo iraniano. Não estou dizendo com nenhum julgamento moral tampouco, mas factual, não foi a convite. Ele precisou da permissão, evidente, né? Porque eles não deixam entrar sem permissão, mas não foi a convite. Ele foi atrás dessa permissão para conseguir ingressar e conseguir fazer reportagem lá dentro, né? Ah, Patrícia Campos Melo, eu não sei que situação que ela foi, não cheguei a conversar com ela, não, né? Mas também tem uma questão aí que evidente que você sabe que quando uma organização do lobby israelense, como o Stand With Us, que é a mais forte lobby israelense que a gente tem no Brasil, convida, tem um objetivo, né? E você é ciente desse objetivo, né? E óbvio que eu sei que você vai dizer, não, mas eles não vão me convencer, né? Não vão me fazer uma lavagem cerebral, qualquer coisa, eu vou usar essa viagem para ir onde eu quiser, falar com quem eu quiser, né? Dentro de uma perspectiva que eu corroboro completamente, humanização de todos, comunicação e ouvir todos os lados e assim por diante. Mas numa viagem como essa, você também conseguiu ter contatos fora do escopo do planejamento, né? Uma viagem como essa permite que você entre em contato também com palestinos e oficiais palestinos e vítimas palestinas, né, principalmente. Ou você acha que não precisa ter esse tipo de objetivo? Nossa, me desculpa, eu tenho 10.000 perguntas em uma só, né? Mas eu quero dividir em três blocos, né? O Não, é futuro da ótimo. nacional, o encontro com o oficial e o convite de um lobby, né? É ótimo. Deixa eu só botar aqui um, dois, três, para não deixar nada de fora. Então, é o lobby, é o oficial e as transformações de H. Eu vou começar pela última, que é mais interessante.
mais interessante que eu digo, mais vivo, né? Mais quente, né? É uma contestação frontal, né? Ética, que, que é indissociável, né? Dessa situação e é muito saudável que apareça. Eu acho que o jornalismo tem que estar sob esse escrutínio. Em relação ao que eu falei convite, a palavra talvez não seja boa, não é isso que eu quis dizer. Quis dizer com anuência, quis dizer em colaboração, né? A Pata foi a mesma, a Patrícia Campos Melo foi a mesma coisa. Via embaixada e acompanhado por pessoas do governo sem poder atuar com liberdade, né? É, a questão é que, o que eu posso dizer simplesmente na questão de Israel é que eu não teve nenhum efeito, nenhum direcionamento do Stand With Us em relação ao ao meu trabalho, né? É, pra você ter uma ideia, quando eu estava lá, eu fiz matérias para a Folha, né? Uma delas foi sobre um bombardeio israelense que acertou uma casa de uma brasileira no sul do Líbano. Quer dizer, a rigor isso é péssimo para Israel e para os Stand né? Não vejo como uma matéria dessa pode ser favorável à causa dos caras. É, não escrevi muito para lá. Eu, inclusive, nem ia escrever, mas é que essas coisas aconteceram enquanto eu estava lá e acabei fazendo as matérias. Então, não teve nada direcionado como positivo para a causa deles, né? E outra que você pergunta coisas feitas fora da agenda, essa entrevista com esse oficial israelense completamente fora da agenda, né? Inclusive eu me destaquei fisicamente do grupo, né? Era uma coisa que não foi oferecida por eles, eles não tinham conhecimento, eles não tiveram papel algum, né? E era a minha principal ambição lá. Eu diria que foi um relacionamento foi e é um relacionamento muito saudável com eles no sentido de relacionamento repórter-fonte, sabe? Eu não concordo em quase nada com o André Lage, por exemplo, mas eu tenho muito prazer em conversar com ele. É, a coisa mais comum é ele escrever artigo e tal, e eu dar uma opinião completamente oposta. Então, é isso, quer dizer, e isso não acontece só com o Stanley, mas isso é muito frequente na minha vida em geral, né? Eu tenho grandes amigos bolsonaristas e lulistas, enfim, isso para mim não é um fator de exclusão para conversas, e essa foi um pouco a dinâmica com eles. Agora, claro, não tenho como retirar da cabeça das pessoas a suspeição de que não é bem assim, só que é, né? Foi assim que aconteceu. É, se eu tivesse sido convidado para viajar com um grupo, sei lá, de palestinos, eu teria ido, da mesma forma que eu fui para Haiti com militares brasileiros e escrevi sobre violações cometidas por eles no Haiti, né? Então, assim, realmente para mim não condiciona. É, ainda sobre isso, você tinha questões mais específicas, né? Ou era isso? Acho que, não Não, sei a se capacidade de é isso. conseguir, numa viagem, atuar fora do script, Do do roteiro, script. e se encontrar, por exemplo, com Ah, palestinos, com a isso, mídia, né? isso. Não, esse era o maior desejo, não só meu, mas de outros colegas que estavam lá. Só que é preciso lembrar qual era o contexto. Assim, estava fechado, né? Gaza não entrava nada. Então eu vi Gaza sem entrar. Vi fumaça em Gaza, vi drones israelenses partindo para lá, vi artilharia israelense disparando contra Gaza. Não podia entrar e não podia sair, né? Era um momento de bloqueio absoluto e não tinha acesso. Evidentemente, eu queria. E isso no livro eu falo muito claramente, né? Quer dizer, o drama maior naquele momento se desenrolava do lado palestino. As pessoas estavam morrendo em Gaza, não em Israel. Mas é uma, uma restrição física, né? É uma imposição das operações militares e você não tem como sair correndo. Eu estava na fronteira, você correndo, toma um tiro na cabeça. Então, realmente isso não aconteceu. O mais próximo de. Mas, assim, não teve tanto impacto na minha produção jornalística, porque eu não estava fazendo matéria sobre o conflito naquele momento, entendeu? Então, não é que tinha um desequilíbrio, que eu não falava com os pais. Eu não estava publicando. Publiquei uma coisa lá sobre Líbano, né? Agora, o máximo que consegui foi, por exemplo, conversar com deputados, parlamentares árabes, né? No parlamento israelense, que eram muito contra a guerra e eram muito vocais, né?
sobre o que estava acontecendo. Então, meu acesso foi a fontes no interior de Israel, né? Mas não afetou assim, porque não é que eu estava publicando matéria todo dia sobre o assunto e todo dia eu fazia uma coisa desequilibrada porque minhas fontes eram israelenses. Então, eu não estava escrevendo, eu não dei essa plataforma. Eu não me deixei segurar nesse sentido, não me deixei aprender, não me deixei capturar por uma certa configuração da viagem que me privou de acesso à fonte, entendeu? Eu não estava despachando ao vivo, não estava entrando no ar, não tinha nada. Eu fui lá para fazer essa entrevista para o capítulo do livro. E tive essas conversas que eu fui tendo ao longo da viagem, né? Agora, sobre o oficial em si, quer dizer, é um capítulo que vale a pena ser lido, inclusive ele pode ser lido independente do restante do livro, ele para de pé sozinho essa conversa e trata exatamente disso que você está mencionando, quer dizer, a ideia da proporcionalidade, a ideia não, o princípio da proporcionalidade, né? Que funciona, que é um princípio. Qual que é o princípio da proporcionalidade? Primeiro, tem um grande mal-entendido sobre isso, entre muita gente leiga, que é a ideia de que Israel é uma força muito mais poderosa que o Hamas, então, portanto, isso seria uma desproporção. Isso não tem nada a ver com o princípio de proporcionalidade que o direito humanitário preconiza, né? A proporcionalidade que o direito propõe é que o dano provocado aos civis não pode ser superior àquele da vantagem militar obtida, né? Então, para dizer em termos mais simples possíveis, assim, sempre um exemplo grotesco, exagerado, ajuda a entender. Vamos supor que uma força A sabe da localização de um comandante militar numa certa construção e sabe que se atacar ali, civis vão morrer. E ele precisa demonstrar que o alcance desse objetivo militar justificou os danos que são chamados colaterais sobre os civis, né? Então, se você conseguiu matar o Adolf Hitler, mas no caminho matou 10 civis, talvez você consiga provar que esse teu objetivo militar é tão definitivo e tão importante para o conflito que esse dano colateral se justifica. Esse é, a grosso modo e de forma exagerada, o raciocínio, né? O que eu acho que Israel faz, a minha conclusão, a minha percepção é de que Israel exacerba esse critério a seu favor, né? Então, em cada ataque militar, ele busca justificar que o objetivo militar alcançado, matou um terrorista, não sei o quê, justifica o indesejado dano colateral, né? E o que eu digo para esse militar, inclusive nessa entrevista, é que o resultado é que a soma da destruição civil provocada é um genocídio, né? Então, que equação é essa que em cada operação individualmente você cumpre com a lei, mas o resultante final é uma ilegalidade, né? Quer dizer, ainda dentro da lógica dele, isso não se sustenta. É, Agora, o argumento dele é esse, né? Quer dizer, todo esse capítulo é esse diálogo muito tenso, no qual ele argumenta isso, que as baixas civis se devem ao fato, um dos fatos é de que o Hamas comete crime de perfídia, né? Então, de que ele deliberadamente constrói instalações militares em locais civis e muito próximo a escolas, hospitais, etc. e tal, túneis e coisa e tal, justamente para engendrar essas situações que são muito negativas do ponto de vista de imagem pública para Israel e de tentar desencorajar ataques israelenses, porque isso vai fatalmente provocar baixas civis, né? Por outro lado, você tem Gaza, dos locais mais densamente populosos do mundo, onde é praticamente impossível você ter um grupo armado organizado que opere de maneira completamente detachada da população civil. Então eu chego a perguntar para ele por quer dizer, de que maneira poderia ser legal bombardeios de grande amplitude feitos às distâncias, seja com artilharia ou com força aérea, numa zona densamente povoada. Não é óbvio que isso vai provocar mortes de civis e que, portanto, qualquer bombardeio desse tipo é ilegal já em princípio, de saída, né? Enfim, eu não gosto muito de contar esse capítulo, eu prefiro que as pessoas leiam, porque frequentemente quando eu falo dele, eu acabo assumindo a voz desse cara. As pessoas acabam, por instinto, meio que achando que eu estou justificando o que ele fala. Eu não gosto de incorporar esse personagem quando eu conto sobre esse capítulo. Mas basicamente ele vai lá esgrimir os argumentos dele, de que se ele fizesse uma operação de perfil policial, indo de porta a porta buscar combatentes do Hamas, em vez de bombardear Gaza, ele estaria expondo seus homens a risco excessivo, que essa exposição dos seus homens ao risco de morte também é uma perda de vantagem militar, que o direito internacional humanitário diz que a vantagem militar justifica os danos colaterais, enfim. Para nós que estudamos direito internacional humanitário, é uma conversa muito interessante. Mas era muito sinistra, porque basicamente trata de brechas no direito internacional para fazer o que está sendo feito. E ele, em última instância,
tem um argumento recorrente que é o de que o direito internacional humanitário não estabelece qualquer correlação numérica para proporcionalidade. Ele não diz quantos civis são toleráveis como mortos para cada alvo militar atingido, né? Portanto, isso é um cálculo subjetivo e que, nas contas dele, a resultante dessas mortes no caso de Gaza não é diferente da de outros conflitos que envolvem outros países, como Iraque, Síria. Enfim, importante ler, porque é bom saber, mas os argumentos são esses. Agora, sobre transformação do direito humanitário, aí é que está, né? Eu acho que não está sendo transformado. Transformado tem que fazer uma nova convenção, juntar os países e mudar a regra. O que está acontecendo é violação ao direito da guerra. E isso eu acho que a gente tá vendo de maneira muito clara, principalmente desde 2001, do 11 de setembro, com toda essa ideia da guerra ao terror, né? Então, essa ideia de que os conflitos são contra estratégias, né? O terrorismo é um ato, né? O terrorismo não é um grupo, o terrorismo não é uma pessoa. O terrorismo é um método de combate, né? Ilegal. Então, quando você declara um método ilegal como inimigo em si mesmo, você declara uma guerra global, né? Daí a guerra ao terror, contra quem quer que seja. Então, se o PCC comete um ato de terror, ele é um alvo legítimo para os Estados Unidos, né? Então, essa é uma tentativa de redesenhar o direito da guerra de maneira a exacerbar o direito de uso da força, sem limites fronteiriços, sem limites de combatentes e civis, né? Basta você atribuir ao personagem um certo nome, no caso terrorista, né? Para justificar qualquer tipo de ação, não? Detenções da margem da lei, tortura e tudo isso. É isso que Israel faz ali, quer dizer, quando você se refere a um grupo como terrorista, já é um pouco uma sinalização de que você age sem limite qualquer, porque não reconhece os direitos outorgados aos combatentes e membros de grupos armados organizados. Agora, é uma guerra, né? Uma guerra, uma guerra é óbvio, mas é uma guerra jurídica, né? No sentido de que se busca transformar, né, o direito humanitário em seu favor, né? Uma exacerbação. O que eu digo é que os direitos que Israel se atribui dentro do direito internacional humanitário, ele jamais atribuiria ao Hamas, né? Quer dizer, as interpretações são sempre muito elásticas e favoráveis a si mesmo. Então, se é um redesenho do direito humanitário, ele não vai em todas as direções, como deveria ser, né? Quer dizer, então, bom, 7 de outubro teve um monte de civil israelense mortos, mas tudo bem, foi um dano colateral. Israel jamais vai dizer isso, né? Então, quando ele se refere aos atos do Hamas, é muito claro que os civis devem ser preservados. É muito clara a queixa de que o 7 de outubro resultou na morte ilegal de vários civis israelenses. Mas não se aplica o mesmo padrão, compreende? É como se o direito só valesse para os inimigos, né? Então não é propriamente um redesenho do direito humanitário, o que seria até positivo, né? Se Israel ou qualquer outro país viesse a público dizer, olha, vamos rediscutir o direito humanitário para todos, né? Mas não é isso, é uma malandragem, né? É um pouco uma interpretação casuística do direito humanitário de maneira a permitir a exacerbação das suas próprias atitudes, né? Não é uma proposta de uma nova interpretação de direito humanitário de maneira global, né? Mesma coisa nos Estados Unidos, quer dizer, o Trump é assim, o Putin também, né? Sequer falam em guerra, né? Eles negam que estão em guerra. Eles falam, no caso do Putin, operações especiais, no caso do Trump, sei lá o que ele fala, mas eles fazem isso, no caso do Trump, para nem precisar da autorização do Congresso. E, coincidentemente, esse outro aspecto que eu levantei no Roda Viva, o Maduro tem razão quando diz que é prisioneiro de guerra. A intrusão do espaço de um Estado por uma força armada inimiga é conflito armado internacional, é guerra. E o Maduro é comandante supremo das Forças Armadas, portanto, a captura dele é a captura de um prisioneiro de guerra. Ele não pode ser julgado por atos atinentes ao seu posto de comandante das Forças Armadas. Mas, percebe? Então, esse redesenho do direito humanitário vai numa direção só, né? Que é a direção que beneficia o violador. Não é propriamente um postulado mais geral de reforma do direito humanitário. Ninguém está interessado nisso de verdade. Muito bem, muito obrigada, Paulo. Obrigado, João Paulo. Obrigado, Arden. Então, professor Paulo Casella, por gentileza. Muito obrigado, João Paulo Chalou, pela sua apresentação, pela oportunidade de trocar ideias contigo. Esse trabalho não é só a Faculdade de Direito, são três unidades da USP que trabalham juntas. A professora Lene Clemecha, da História, da FEFELESH, da USP, o professor Arthur Capella, do Instituto de Relações Internacionais,
e eu no Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito, todos da USP. E tínhamos, ele saiu agora há pouco, me mandou uma mensagem, um professor de direito penal, o nosso colega e amigo Maurício Dieter, que assistiu e me pediu para dizer que achou excelente a sua apresentação e queria te agradecer por ter participado, e ele precisou sair para ir para um outro compromisso. Esse enfoque que você disse que desenvolveu para entender o direito à guerra e as regras da guerra, eu gostei muito de ouvir essa tua escolha, essa tua colocação, porque essa é uma linha, a linha principal do meu trabalho, já de muitos anos, a Arlene, Arthur sabem disso, é justamente estudar e tentar entender o direito internacional na perspectiva do tempo histórico e do contexto cultural. Porque se a gente pega só, então você tem que tentar fazer um filme, porque você pega só a fotografia do que existe num determinado momento, você não consegue explicar o quadro. Então, eu gostei muito de ouvir, porque isso que você disse que escolheu fazer é exatamente a linha de trabalho com a qual eu tenho me ocupado nos últimos anos, já tenho alguns volumes publicados a respeito, exatamente nessa direção. Quando você falou da questão das religiões em relação à guerra, tem essa visão de que os monoteísmos podem ser mais intransigentes em relação aos não crentes e infiéis ou hereges, como são geralmente chamados, mas daí a gente tem uma situação que foge dessa ideia dos três monoteísmos, quando nós vemos o genocídio Rohingya em Mianmar, que é um país, tudo bem, é uma ditadura militar que não respeita direitos humanos, mas é um país de maioria budista perseguindo uma minoria muçulmana, inclusive privando de direitos e da condição humana. Então, o script é o mesmo, mas aí é um país de grande maioria budista, hostilizando e tornando impossível a vida, e uma parte dessa minoria Rohingya, para conseguir continuar viva, fugiu para Bangladesh em condições mais do que precárias. Então, os monoteísmos têm muita culpa no cartório ao longo de séculos, cada um deles uns em relação aos outros e também em relação aos não crentes, ou infiéis ou hereges. Tem também uma tradição que eu acho que é muito forte em relação à guerra e à razoabilidade da guerra, que é dos antigos gregos e romanos. Essa ideia da guerra justa, do bellum justum, ou seja, a guerra precisa ter motivo, a guerra precisa ser feita entre militares, a guerra precisa respeitar as fontes de água potável, árvores frutíferas. Então, quando eu vejo destruição sistemática, não só de história na região da Palestina, mas também arrancando olivais, só porque isso causa dano para o outro lado. Então, eu acho profundamente revoltante isso quando aparece em vídeos e em filmes que a gente supõe que sejam de verdade. E essa situação que nós temos de uma... A conversa com a Arlene foi muito boa, então não estamos falando de uma relativização, estamos falando de violações. Então, as regras existem, e elas não surgiram por acaso, e elas são importantes exatamente para não voltarmos à Idade da Pedra, ao Paleolítico. E, por mais que se possa criticar as instituições existentes, elas são uma parte pequena da história humana e representam uma conquista civilizacional extremamente importante. Então, o que você mencionou das convenções da Haia, de Genebra, de Nova York, o papel das conferências de paz da Haia de 99, de 1907, e depois os 80 anos da ONU,
que tem sido sistematicamente criticada, mas o problema é que os estados joguem conforme as regras, e alguns mais poderosos acham que as regras são boas só para os outros. Então, é muito bom ter conversado com você hoje, muitíssimo obrigado, e que a gente possa depois pensar em outros momentos, outras facetas para serem consideradas. Mas essa foi uma oportunidade de te ouvir hoje e trocarmos umas ideias. Ah, excelente. Só para reagir brevemente, essa questão das religiões, a religião não exime ninguém, a religião não exime ninguém, entendeu? O que eu acho é que é sempre uma usurpação do discurso religioso para justificar comportamentos, né? E esse é o que me interessa nessa questão, quer dizer, porque o discurso em si, o discurso teológico em si não é meu objeto de estudo, mas o uso político do discurso teológico, sim, porque se você tem líderes políticos e comandantes militares se referindo à voz divina para ensejar violações, esse é um objeto de interesse. Então, se o George W. Bush abria a Bíblia antes das reuniões para tomar decisões na guerra do Iraque, apontava aleatoriamente um trecho, lia, interpretava aquilo como uma voz divina que coincidia com o que ele queria fazer, isso interessa, né? Se alguém em Mianmar está usando o budismo como um pretexto para matar as pessoas, para perseguir, isso interessa, né? Então, quer dizer, o meu interesse teológico sempre é na medida da conexão do discurso teológico com as ordens de comandantes militares e com as decisões de autoridades políticas, né? Quer dizer, e aí pode ser preceito religioso, pode ser ideia política, né? As pessoas põem qualquer coisa no lugar, nesse lugar da devoção metafísica, incontestável, dogmática, né? Na questão da fé, né? Quer dizer, como se houvesse uma voz exterior credenciada recomendando violações, né? Esse é o grande barato. Mas isso pode nem ser religioso, pode ser político mesmo, né? Pode ser uma defesa de uma causa politicamente justa por meios torpes e tal. É, a última coisa é isso, né? Quer dizer, assim, eu não sou naif de achar que esse direito está aí, é imexível, como dizia o ministro, que ele tem que ser defendido. Isso é uma invenção humana que vem sendo útil em certa medida, em outras não, e podem criar outras coisas no lugar, né? Quer dizer, não está dado como certo que isso não é uma condição inata, né? Isso foi feito, foi um arranjo, né? Possível, cheio de limitações e tal, que eu acho que vem servindo. Então me preocupa muito quando esse vandalismo contra o multilateralismo e direito internacional vem de todos os espectros ideológicos. É o que mais me exaspera, assim, porque eu fico com a impressão que as pessoas não têm ideia do que elas estão jogando fora, sabe? Então, eu comecei dizendo um pouco aleatoriamente sobre essas críticas à democracia e ao direito humanitário e à ONU, como se isso fosse indesejável, como se essas estruturas fossem indesejáveis, fossem, no fundo, perversas, tivessem de ser subvertidas por alguma coisa mais verdadeira, superior. Isso me preocupa muito. E essa depredação está vindo de todos os lados. Agora, claro, não nasceu aí, né? Não nasceu assim. Então, pode ser que inventem outra coisa no lugar. O que a gente tem entrando no lugar do direito internacional agora é só uma coisa, que é bomba atômica. O único recurso existente para substituir o direito internacional é bomba atômica. Então, a sensação dos países é: o direito não existe mais, ele está sendo atropelado, ou eu tenho uma bomba atômica, ou eu vou ser engolido. Então, já ninguém pensa, eu estou sendo atropelado, eu vou à Corte Internacional de Justiça, eu estou sendo atropelado, eu vou a um tribunal de arbitragem, eu estou sendo atropelado, eu vou às Nações Unidas, eu vou ao Conselho de Segurança. Se eu estou sendo atropelado, eu vou ter uma bomba. De maneira que aqui no Brasil também já escrevi sobre isso, políticos de direita e de esquerda convergem no discurso sobre bomba atômica. Eles acham que tem que ter uma bomba atômica. Né? Não todos, mas tem vozes muito importantes falando. O ministro de Minas e Energia, no caso do governo Lula, e o nosso príncipe Orleans Bragança na Comissão de Relações Exteriores, que barrou o avanço do TPAN, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. É, então é isso, quer dizer, tudo bem, o direito não é inato, ele não nasceu, não está aí, não brotou de uma árvore, a gente vai pôr coisas no lugar, mas o que tem? Por enquanto, o que tem é a ideia de extinção da humanidade por meio de armas nucleares. Então, não me parece que, mesmo com todas as limitações e imperfeições que o direito internacional tem e que as Nações Unidas têm, essa substituição seja saudável, né?
Obrigado, João Paulo. Obrigado, Paulo, pelas considerações. Só um comentário de encerramento mesmo, não vou alongar. Acho bastante interessante sua análise, João Paulo falou sobre a, enfrentando exatamente essa discussão, a conversa que você teve com um oficial das Forças Armadas, porque o que é interessante perceber hoje, a gente tem, entre inúmeros debates que a gente tem sobre direito internacional, relações internacionais, são essas disputas em torno da juridicidade ou da validade jurídica dos argumentos. Então, o que é interessante, enfim, né, não vou entrar na discussão sobre das especificidades dos argumentos, mas é muito interessante perceber que quando tem esse, como você mencionou, da exacerbação da proporcionalidade, que, portanto, justifica, é uma exacerbação que é uma violação que beneficia o violador, acho que é a expressão que você utilizou algumas vezes, é exatamente aquilo que a gente tem percebido em algumas instâncias, nessas disputas e por interpretação de normas jurídicas, em que você faz aí eu vou explicar a expressão, um mau uso, ou a gente chama de uso iliberal, ou autocratizante, ou autoritário, enfim, das normas jurídicas mau uso aqui não no sentido também moral, mas no sentido moral, mas no sentido jurídico de negar a própria tradição de uso daquelas normas jurídicas, a tradição jurídica das normas jurídicas, quando você trabalha mostrando que, olha, e acho muito interessante essa reflexão que você faz, dizendo que a gente não pode jogar, descartar todo o sistema só porque a gente tem uma crítica que fala que ele tem origem no neocolonialismo, etc, etc. Tem, claro que ele precisa ser reformulado, refundado, repensado, mas nem, não é, descartar isso significa descartar muita coisa, é a bomba atômica, mas quando a gente fala da tradição jurídica que trabalha nessa discussão dos princípios, né, proporcionalidade, universalidade, integralidade, enfim, a gente, né, o que é interessante é perceber que por vezes, essa exacerbação é exatamente uma violação. Por vezes não, essa exacerbação não é por vezes, essa exacerbação é um mau uso, porque precisamente ignora outros aspectos do próprio direito internacional humanitário que impedem que haja uma exacerbação dessa proporcionalidade. Então, quando você diz isso o resultado é o genocídio, é o que você na sua análise, é exatamente que o argumento da proporcionalidade é juridicamente inválido, aparentemente ele é válido, mas quando você percebe com os outros elementos da tradição jurídica de uso do direito humanitário, ele não é juridicamente válido, porque por conta de outras normas jurídicas. Então, enfim, é só um comentário à sua fala, não é uma pergunta, mas aqui é muito interessante perceber que, não hoje, né, mas nos últimos anos, em direito internacional, você tem estudado, no plano da teoria, essa ideia de que o direito não, assim como né, a religião não invalida ou legitima tudo, o direito também não legitima tudo, porque nem tudo de fato é sustentado pela norma jurídica. Há usos e mau usos no sentido não moral, não só moral, mas em termos de técnica jurídica, das normas jurídicas que são invocadas. Alguns argumentos não são válidos do ponto de vista do direito. Então é muito interessante quando você traz esse contato com as fontes primárias, em que eles tentam justificar juridicamente os argumentos, você, pelo menos no seu relato, você traz que existem momentos que você encontra que se usa a ideia de existir uma brecha na lei, quando na verdade não existe uma brecha, né? Enfim, acho que essa é uma discussão que você levanta que eu acho bem interessante. Mas é só um comentário, eu agradeço. Não sei se você quer ter uma reação. Não, eu queria reagir. Tem elementos que são muito caros para mim aí. Eu te dar outro exemplo de exacerbação, é o direito de defesa. Pessoal, como é difícil opinar sobre essas coisas como jornalista, na medida em que elas estão acontecendo. Porque, por exemplo, eu explico o direito de defesa de Israel. 7 de outubro é um crime de guerra também, e Israel tem direito de defesa, no sentido que teve seu território invadido, e, claro, você pode retroceder a 48, discutir se aquele território deveria estar lá ou não, mas, enfim, também podemos retroceder até o quê, né? Até o Muro das Lamentações e tal, não é o caso, mas vamos partir daí. Você tem a criação do Estado Nacional com fronteiras delimitadas, que foram exacerbadas em 67, tudo que você quiser, mas o fato é, você tem uma invasão do território, você tem a morte de uma porção lá, de civis israelenses e tal. Israel tem direito de defesa, né? Agora, o que existe é a exacerbação, quer dizer, você transforma esse direito de defesa, que seria o quê? Interromper uma agressão imediata, né? Dar combate àqueles que cometeram a agressão, debelar essa ameaça imediatamente, mas ela logo se transforma numa jornada punitiva, numa retaliação, né? Numa perpetuação de uma ocupação ilegal, numa expansão de domínio territorial. Mesma coisa no Líbano. Quer dizer, eu tive na fronteira com o Líbano e o dia que eu tive lá, teve uma salva de foguetes do Hezbollah que obrigou milhares de pessoas a serem removidas. Então, o que eu vi na prática é que você tem também essa negação, que não é uma ocupação, evidentemente, mas é uma negação
do uso do território do Estado israelense, porque essas pessoas são evacuadas de grandes extensões de terra. E essa é um pouco a intenção desses ataques com foguetes, que não causam danos estruturais para Israel, mas que negam o território, né, e fazem parte dessa dinâmica de disputa territorial. É, você tem uma resposta que é exacerbada, né? Então, Israel vai, invade o território do Líbano, ocupa, excede a linha amarela, vai além do rio Litânia, essa coisa toda, e perpetua essa política de ocupação e de expansão territorial, né? Então, esse campo da exacerbação ele está sempre presente, né? Então, você vê a questão de, o negócio é acabar com o programa militar iraniano. Claro, em seguida você tem destruição de usinas de geração de energia, de usinas de purificação de água, você tem, né? Então, é sempre uma exacerbação de um direito originalmente existente. Essa é a questão. Então, você sempre parte de um eixo que tem respaldo no direito para fazer uma construção infinita de ilegalidades que tem esse primeiro argumento como sendo razoável. Agora, por último, é o seguinte: essa exacerbação também é calculada. Quer dizer, isso é muito sabido. É essa demonstração de que nós vamos buscar você onde quer que seja, muito além do direito, se for preciso. Essa é uma mensagem política muito forte, né? Então, toda vez que um Estado comete um crime de grande visibilidade, ele está mandando uma mensagem, né? Ele está dizendo, olha, nós temos aqui um grupo de força especial que vai cometer as maiores atrocidades, né? Empalamento de prisioneiros e coisa do tipo. Quer dizer, é um recado muito, muito dirigido, né? Eu cito no livro uma passagem que muita gente conhece, que é desse filme horroroso, por sinal, chamado Esparta, mas que se tornou célebre por uma cena em particular em que mata um mensageiro, né? Um mensageiro do Império Persa vem propor uma rendição para os espartanos, e você tem uma norma muito antiga de não matar o mensageiro, né? Mas nessa situação, o grande protagonista do filme derruba esse mensageiro dentro de um poço eterno, mata ele, cometendo um crime de guerra, evidentemente, e a frase dele que ficou célebre é aqui é Esparta, né? E eu digo, essa frase quer dizer isso, aqui nós exacerbamos o direito, né? Aqui nós vamos além, aqui a gente não respeita o limite, né? Nós somos capazes de ir atrás de você e de ir além da lei para te buscar. E essa é uma mensagem que o Hamas passou no 7 de outubro, né? Nós vamos às suas casas, nós vamos degolar vocês com cozinha, fraca de cozinha, nós vamos, né? E o recado que Israel manda com o genocídio. Quer dizer, nós não estamos limitados por essas ideias pequenas de direito humanitário, né? Então é uma coisa politicamente muito dirigida e por isso é importante, seria importante que pagasse um preço de responsabilização por isso, né? Essas ordens de prisão e tudo mais seria a única saída. Do contrário, é a sacramentalização desse modus operandi da exacerbação, né? Que é o que constrói essa espiral de violência que dura tantos anos na região e em outros conflitos, né? Obrigado, João Paulo Charlot. Então, com isso, eu pergunto se algum dos demais organizadores quer fazer uso da palavra. Se não, dado o adiantado da hora, agradeço imensamente a presença do João Paulo Charlot para a sua apresentação de hoje. Como comentei, esse vídeo essa apresentação foi transmitida ao vivo pelo YouTube, no canal do Direito Internacional, do Departamento de Direito Internacional. Vai ser gravado e também será disponibilizado no canal do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Compartilhe com você o link depois via WhatsApp para você poder divulgar caso você tenha interesse. Então, mais uma vez agradeço a participação de todas e todos e com isso eu declaro encerrada a sessão de hoje. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, pela conversa. Um abraço.